Que a paz do Senhor esteja em nosso coração, em nosso pensamento, em todo o nosso ser. Bora começar mais um dia maravilhoso, com a presença do Espírito Santo, nos guiando, nos guardando, nos revelando a verdade, nos conduzindo e nos ajudando a tomar as decisões que a gente precisa para que a gente seja feliz conforme a vontade do nosso Pai. Vamos fazer o nosso momento de oração. Antes de fazer o nosso momento de oração, eu quero agradecer a você que está assistindo o vídeo. Deus te abençoe muito mesmo, viu? Eu fico muito feliz quando vocês estão aqui, eu fico feliz quando vocês comentam lá no canal, viu? Eu fico feliz quando vocês dão like, eu fico feliz quando vocês compartilham, eu fico feliz sempre quando você se inscreve. Muito obrigada porque você se inscreveu, muito obrigada, viu? Pelos comentários, muito obrigada por tudo. Eu fico muito feliz quando a palavra do Senhor alcança a sua vida através da minha. Fico feliz também quando você lê a Bíblia, fico feliz quando você busca ao Senhor, mesmo que seja assistindo outros canais, indo na igreja, eu fico feliz que você sinta a paz, o amor e a alegria de Deus, aquela alegria que vem de dentro para fora, aquela paz que vem de dentro para fora, aquele amor que vem de dentro para fora. E que você sempre veja as soluções que Deus coloca nas tuas mãos para que você possa resolver os problemas. Fique em paz, confia no Senhor e no mais Ele fará. Vamos orar? Paizinho, muito obrigada, Deus, por este momento, muito obrigada pela permissão que o Senhor nos deu de falar contigo. Muito obrigada, Senhor, por mais uma noite bem dormida. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor, por nos levantar e nos dar o fôlego de vida. Obrigada por essa oportunidade. Sim, Senhor. Porque cada dia que a gente amanhece é uma oportunidade de fazer diferente, de consertar o que está errado. É uma oportunidade de realizar os nossos sonhos. É uma oportunidade de obedecer um pouco mais. É uma oportunidade, Senhor, de buscar a Tua face com intensidade. Obrigada, Pai. Obrigada pela nossa família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tu és lindo e maravilhoso, Paizinho. Grandioso és Tu, Deus, Criador do mundo, dono de todas as coisas, o grande eu sou. Peço perdão pelos nossos pecados agora, neste momento. Peço perdão pelo pecado da nossa família também. Senhor, em nome de Jesus, peço a Ti que em cada canto deste mundo que tiver um cristão, Senhor, clamando pelo Teu nome, buscando o Teu socorro, entrando, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar seguro. Senhor, atende o nosso clamor. O Senhor é o justo juiz e entra na nossa causa, Senhor. Pai, cada um de nós temos uma causa específica que temos colocado em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha resolver estas causas em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração tudo o que o Senhor quer falar concernente ao reino do céu. Que assim seja em nome de Jesus e que o Senhor venha limpando o nosso coração de todo sentimento que não é dele. Venha limpando nossa mente de todo pensamento que não é dele. Corra lá, pega a tua Bíblia, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 23 do livro de Lucas. Do versículo 1 ao 5. Levantando-se todas as assembleias, levaram a Jesus a Pilatos e ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo Rei. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Aqui nesses versículos que a gente leu. A assembleia que se levantou levou Jesus para Pilatos e dizia que ele estava pervertendo o povo, né? Mas não foi isso que aconteceu.
E aí Pilatos pergunta para Jesus se ele é o rei dos judeus. Jesus fala, é você que está dizendo. E aí eles insistiam, dizendo que Jesus estava agitando o povo, e Pilatos falou, não vejo nada de ruim, nada de mal nesse homem, eu não vejo crime nenhum nele. Do versículo 6 ao versículo 12. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, e estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. O versículo 8 está dizendo, quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que ele queria vê-lo. Por ter ouvido falar a respeito dele, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. No versículo 13 ao versículo 25, Pilatos então reuniu os principais sacerdotes e as autoridades do povo e lhe disse, vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo. Mas eu, tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes de que vocês acusaram. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a pena de morte. Portanto, após castigá-lo, ordenarei que seja solto. E ele era obrigado a soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, fora com este, solte-nos Barrabás. Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade e também por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo. Eles, porém, gritavam mais ainda, crucifique-o, crucifique-o. Então, pela terceira vez, Pilatos lhe perguntou, que mal fez este homem? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que ele fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio a quem eles pediam, e quanto a Jesus, ele entregou à vontade deles. Então aqui a gente vê que Pilatos ia soltar um preso, né? E aí ele aproveitou a ocasião para soltar Jesus, que ele queria soltar Jesus, mas ele perguntava ao povo, e o povo falava, não, é para crucificar ele, é para soltar, é Barrabás. E ele perguntando e o povo continuando insistindo, crucifique-o, solte Barrabás. Barrabás, como foi dito aqui, ele era um homicida e um ladrão. Quer dizer, aqui não está dizendo que ele é ladrão. Em outra situação falou que ele era um salteador. Aqui está dizendo que ele agitou uma revolta e fez um homicídio. Mas, como todos já sabem, foi permitido que o coração desse povo fosse endurecido para que Jesus fosse crucificado para salvar toda a humanidade. Então, por esse motivo, o povo insistiu que Jesus tinha que morrer. Por quê? Porque era conforme o desejo do coração de Deus, era a vontade de Deus se cumprir. No versículo 26 ao 38. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que o levasse após Jesus. Uma grande multidão de povo seguia e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filha de Jerusalém, não chore por mim. Chore antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas estéreis, que não geram nem amamento. Nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos. Porque se isto é feito com a madeira verde, o que será de madeira seca? E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores com a sua direita, e outro à sua esquerda, mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as roupas dele e lançaram sorte. Veja que aqui no versículo 34, Jesus
pede Deus para perdoar aquelas pessoas que estão crucificando ele, porque ele fala, elas não sabem o que estão fazendo. Então, se Jesus, vivendo um momento assim, tão doloroso, né? Ele pede a Deus para perdoar aquele povo, porque aquele povo não sabe o que está fazendo. Por que que a gente tem que ficar alimentando dentro do coração um ódio, um rancor, uma mágoa de um ser humano igualzinho a nós, que fez algo que nos deixou triste? Não, você não pode fazer isso. Você precisa perdoar e esquecer o mal que o outro te fez. Aqui Jesus está pedindo, Deus, para perdoar todos que estão crucificando ele, inclusive o povo que mandou crucificar e escolheu Barrabás para ser solto. Jesus está pedindo perdão para aquele povo, pedindo para que Deus perdoe, pedindo misericórdia para aquele povo. É isso que ele está pedindo, Senhor, perdoa. Ele está clamando ao Senhor perdão para aquele povo. Então, em nome de Jesus, se tem alguém te fazendo mal, clame ao Senhor, perdoa ao Senhor. E peça perdão também, porque todos nós somos pecadores, peça perdão ao Senhor. Não deixe que o seu coração fique triste e sujo, cheio de mágoa. Porque Jesus não fez isso, Jesus perdoou, Jesus deixou tantos exemplos. Mesmo diante da morte, ele perdoou quem estava matando ele. Por quê? Porque era o desejo do coração de Deus, gente, que nós fôssemos salvos mediante a cruz de Jesus. E aqui no versículo 35, o povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam, salva os outros, que você salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Só que o soldado estava zombando dele, mandando ele salvar a si mesmo, mas ele não queria salvar a si mesmo, porque ele veio para esse fim, para morrer na cruz e nos salvar. E ele queria cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus era essa, que ele morresse e salvasse toda a humanidade. No versículo 36, igualmente os soldados zombavam dele, e aproximando-se trouxeram-lhe vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição, este é o rei dos judeus. No versículo 39 a 43, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez nada, mal nenhum. E acrescentou Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Então veja aqui que estavam dois com a mesma oportunidade, mas um escolheu blasfemar contra Jesus e não crer que Jesus é o Rei dos Reis, o nosso Salvador, o Filho de Deus. Mas o outro não. O outro entendeu naquele momento que Jesus era o santo, o justo, era o Filho de Deus Altíssimo, e que ele estava ali totalmente injustiçado, né, pela humanidade, e que ali naquele momento ele não devia nada. Então ele fala com um amigo, né, que estava blasfemando contra Jesus, nós merecemos estar aqui porque cometemos erros, né? É por isso que estamos aqui, temos culpa. Agora este não, este está aqui sem culpa nenhuma, não fez mal nenhum. E aí ele fala assim, Jesus, quando vier no teu reino, lembre-te de mim. Aí Jesus fala, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, em nome de Jesus, para esse malfeitor, teve tempo de arrependimento, né? E ele teve tempo de pedir a Jesus e de acreditar em Jesus. E Jesus perdoou os pecados dele ali naquele momento, porque viu na face daquele malfeitor, sentiu que aquele malfeitor estava arrependido. Então que a gente se arrependa hoje, né, de todos os nossos atos, de todos os nossos falar, pensar, agir, que o Senhor nos conceda oportunidades
de nos redimir diante das pessoas que a gente fica falando delas, né? E fazendo coisas que não deve. Ali, aquele ladrão não falou de Jesus. E ele foi redimido ali e recebeu a maravilhosa graça de ir morar no céu. Infelizmente, o outro não, porque o outro não quis. A oportunidade estava ali, mas ele não quis. E veja que, para a honra e glória do Senhor, esse daqui teve a oportunidade de se arrepender antes de morrer. Como em vários lugares do mundo hoje, Deus deu o direito para muitas pessoas se arrepender, confessar Jesus, aceitar Ele, reconhecer Jesus como Filho de Deus, Salvador do mundo e confessar. E tiveram a oportunidade de morar no céu. Só que muitas pessoas talvez não fizeram isso. Então, em nome de Jesus, não espere para amanhã. Confesse Jesus hoje para ter a oportunidade de morar no céu, de ir para a glória quando Jesus voltar para arrebatar a igreja. No versículo 44, já era quase meio-dia e escurecendo o sol, houve trevas sobre a terra, até às 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Dito isto, ele morreu. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. E aqui já houve um reconhecimento, né, da parte do centurião que Jesus era o Filho de Deus. Então, ali na morte de Jesus, já o centurião já entendeu que ele era o Filho de Deus. E daquele momento em diante, com certeza o centurião reconheceu Deus, reconheceu Jesus como Salvador. E entendeu que ele era aquele resgatador que ia vir para resgatar a humanidade. Do versículo 50 ao versículo 56, e eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, um homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros. Era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. E tirando-o da cruz, envolveu num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfume, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Aqui está dizendo que José de Arimateia pegou Jesus e sepultou ele num túmulo, e as mulheres pegaram ungüentos para poder perfumar o corpo. Falou óleos aromáticos e perfumes para preparar o corpo de Jesus. Aqui acaba o capítulo 23. Aqui a gente pôde aprender sobre a morte de Jesus, aprender sobre todas as coisas que aconteceu para se cumprir a vontade do Senhor Jesus. E aqui a gente viu que 2 pessoas teve a oportunidade de se apresentar a Jesus e confessar ele ali, na cruz. 2 pessoas, um de um lado, outro do outro. Só que só um aproveitou essa oportunidade, né? E aí ele confessou Jesus ali e pediu Jesus que se lembrasse dele. Jesus se lembrou e ele foi salvo ali. Glória a Deus, aleluia. Que em nome de Jesus a gente consiga voltar a nossa face para o nosso Rei, né? Para o nosso Jesus Salvador. Que a gente consiga continuar confessando Ele, professando que Ele é o nosso Salvador, o nosso Cristo, né? O Filho do Deus Altíssimo. Que em nome de Jesus, você que ainda não conhece Jesus, se aproxime de Jesus e vá conhecer esse Jesus. Confesse e aceite esse Jesus como seu Salvador. Porque foi isso que um daqueles malfeitores fizeram. Confessaram Jesus ali, confessou Jesus ali. E Jesus salvou ele naquele momento. Que em nome de Jesus,
eu e você possa reconhecer todos os segundos da nossa vida e que a gente possa aceitar essa salvação e entender que a vontade de Deus se cumpriu na vida de Jesus e que para a honra e glória do Senhor, Ele ressuscitou e vive. Confesse Jesus. Corra logo, confesse Jesus diante dos homens. Aceite esse Jesus. Confessa, batiza-se, segue os exemplos de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. E você que já confessou, já batizou-se e já está com Jesus, permaneça sim. Permaneça no caminho estreito, permaneça fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus abençoe você e toda a sua família. Fica com Deus até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus. Como vocês já sabem, já tem vídeos gravados sobre o livro de Lucas, o livro de Mateus, o livro de Atos e também o livro de Provérbios. Corra lá, assista lá, conheça a verdade para a verdade te libertar, tá bom?